Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar pela palavra. Espírito de Deus, nós pedimos revelação, nós pedimos, ó Deus, a Tua graça. Senhor Deus, fala conosco, ministra aos nossos corações. O nosso coração está aberto para uma porção da água viva que restaura, que lava. Espírito de Deus, nós queremos a Tua palavra e sairmos daqui, Deus, transformados em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glórias ao Senhor Jesus. Vou pregar uma palavra lá em João capítulo 4, versículo 1, a mulher de Samaria. A palavra de Deus diz, a partir do versículo 3, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. Isso aqui está falando sobre Jesus. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Na verdade, os judeus, eles tinham um problema com os samaritanos, as pessoas de Samaria, por conta de relacionamentos que foram divididos no passado. E essa divisão então trouxe algo onde eles não haviam relacionamentos. E aí o Senhor passa justamente em um lugar onde Ele não havia um relacionamento, aonde a sua origem, por conta de maneira religiosa e problemas de pessoas para trás, o Senhor passa por um lugar onde o relacionamento foi afetado. Mas o Senhor, Ele insiste e Ele passa por esse lugar. E a palavra de Deus continua dizendo, chegou pois a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Então ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Já estava aproximando ali o horário de meio-dia, o horário do sol, do pico mais alto. E então nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe, dá-me de beber, o Senhor dizendo para ela, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Aí no versículo 9, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu porventura maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. E lá no versículo 39, depois de uma atitude, de uma adoração verdadeira, a palavra de Deus diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse, tudo quanto tenho feito. Então eu quero mencionar aqui, essa mulher ela teve uma vida transformada, mas a primeira impressão e o primeiro impacto que ela teve com Jesus, não foi uma atitude correta no seu coração. A palavra de Deus diz o seguinte, lá no versículo 9, a palavra de Deus diz, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Por conta do conflito então, essa mulher não se achou digna, então, que esse judeu conversasse com ela. Mas irmãos, nós às vezes, nessa atitude religiosa nós colocamos procedimentos e achamos que, às vezes por conta das nossas falhas, dos nossos limites, nós não somos dignos de falar com Jesus. Nós não somos merecedores de Deus fazer algo para nós. Você já viu que quando tudo está bem no nosso relacionamento com Deus, o tanto que a gente fica, Senhor, quero te pedir, abre as portas. Mas quando a gente erra, como é que a gente fica? Não sou digno, Senhor, de ouvir o que o Senhor tem para mim. Não sou digno que o Senhor faça na minha vida. Nós achamos então que é na minha justiça. Eu quero te falar, irmãos, é na justiça de Deus. Amém?
Mas então nós colocamos essa concepção, não sou digno. Irmãos, digno realmente nós não somos de nada, mas a cruz do Calvário, o sangue de Cristo que me lava, é que me dá acesso ao Pai. Porque se dependesse daquilo que nós fazemos, irmãos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos limitados. E essa mulher então, ela fala para Jesus: mas vem cá, mas você sendo judeu, vai falar comigo que sou uma mulher samaritana? Quero te falar, irmãos, Jesus fala com qualquer um. O mais pecador, o menos pecador, porque nós colocamos no ranking, quem é mais pecador e quem é menos pecador. Eu quero te falar, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por todos, e Ele vai falar com cada um em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é Senhor. Então não fique nessa situação, não sou digno de ouvir Deus, não sou digno de pedir nada para Deus. Irmãos, presta atenção, não é por você, é por conta de Jesus. O acesso de Deus não é por nossa causa, mas é por conta de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então para com essa acusação, para com essa seta maligna. Eu não falei tanto como eu devia, eu não preguei tanto como eu deveria, eu não fiz tudo que deveria. Irmãos, não é o tanto que você faz que vai fazer a diferença, mas é o que Jesus fez na cruz do Calvário que faz a diferença. Amém? Mas nós temos uma tendência de fazer o que, irmãos? De olhar para nós. Aí a gente entrou nisso, não, porque eu não fiz, porque eu não falei. Irmãos, não é por sua causa, é por conta de Jesus Cristo de Nazaré. Ah não, Jesus não pode me usar. Irmãos, Jesus nos usa pela graça e misericórdia dEle na nossa vida. Realmente, se for, irmãos, nós merecíamos, era um raio na nossa cabeça. É ou não é? O tanto de coisa, irmãos, o tanto de coisa errada que a gente pensa, o tanto de atitude errada, o tanto de coisa errada que nós falamos, mas não é por nós, é por Jesus. E essa mulher samaritana se parece muito com você e comigo. Mas você vai falar comigo, Jesus? Sim, Jesus vai falar conosco, irmãos, apesar de nós sermos miseráveis e pecadores. Eu posso ouvir um amém dos irmãos? Mas nós temos uma tendência, é o seguinte: quando a semana eu jejuei, não briguei com a esposa, como é que a gente fica? Wonderful, awesome time, great. Mas no dia que a gente pisa na bola, faz uma bagunça, como é que a gente fica? Oh Deus, amantíssimo Senhor, eu sei que não sou digno da Tua presença. Presta atenção, irmãos, é por conta de Jesus, não é por conta do que nós fazemos, é por conta do que Ele é e não do que nós somos, é por meio dEle, para Ele são todas as coisas, não é por nossa causa, amém? Pastor, o que você está falando? Estou te falando que isso é graça, isso é a graça abundante de Deus, que apesar dos nossos limites, Deus ainda usa um povo miserável como nós. Aí depois você vai editar esse negócio e falar que eu sou duro com o povo. Então vou colocar eu aqui. Apesar de mim, Deus ainda me dá a graça de pregar a palavra de Deus para um povo. Apesar das minhas falhas, Deus me dá a graça de pregar uma palavra para renovar as pessoas. Então Deus não está olhando para mim, Deus está olhando o Jesus que habita em mim. E da mesma forma, quando Ele olha para você, Ele vai olhar o Jesus que habita em você para te usar tremendamente. Irmãos, você vai ser usado por Deus de uma forma tão poderosa em nome do Senhor Jesus. Sabe, vai ter gente que vai ser canal, instrumento de Deus de uma forma tão poderosa, que você vai falar, só pode ser Jesus Cristo mesmo para poder fazer isso, porque de mim mesmo eu não dou conta. Dá um exemplo, né? Tem coisas que nós fazemos, irmãos, que nós mesmos nós não damos conta. Por quê? Porque nós somos limitados, nós somos naturais. Eu me lembro uma vez, lá no Brasil, eu tinha um celular tão velho que era perigoso, se cortasse dava tétano no ouvido, sabe, tão velho que era. Aí chegou uma discípula minha, na época aquele celular que abre assim, não era o StarTAC não, era um outro, depois do StarTAC, era um outro lá. Elite, alguma coisa assim. Aí chegou, irmãos, aquele negócio prata, bonito. Ela chegou, pastor, me empresta seu celular. Ela pegou meu celular, arrancou o chip, tirou o chip do dela, pegou o celular, colocou o chip no meu e me deu dela e colocou o chip no dela. Eu falei, irmã, o que você está fazendo? Estou te dando, pastor. Falei, irmã, não faz isso não. Falei, pastor, não fala nada não, porque de mim mesmo eu não te dava um celular desse nunca.
Mas é certeza que Jesus está mandando, é porque ele está fazendo, pastor, porque eu não te dava esse celular. Eu falei, nossa, é mais ou menos assim a nossa vida. Deixa eu te falar, o que nós fazemos é a certeza que Jesus quem opera, não é na nossa força. Eu subi aqui para pregar a palavra de Deus, é na força do Senhor Jesus que me possibilita todas as coisas. É por isso que a Bíblia fala que nele eu posso todas as coisas, porque na minha força eu não dou conta de nada, na minha capacidade eu não teria uma palavra para ministrar, mas Jesus é quem me dá a palavra para ser dita, a palavra que transforma, e assim vai ser na sua vida. Apesar de você, Deus vai usar, porque Ele é muito maior do que todas as coisas, glória a Deus, sabe? Mas essa mulher, ela olhou para ela, sendo você judeu, falando comigo, ela não se enxergou. Nós temos uma tendência de nós não nos enxergarmos em Cristo Jesus muitas vezes. Nós às vezes não tomamos posse. Não, Senhor, por que não? Irmãos, você é filho do Deus Altíssimo, peça coisas grandes para Deus. Você sabe que às vezes até para pedir para Deus a gente pede de acordo, como é que foi a semana? Se a semana foi boa, você pede algumas coisas boas. Não, Senhor Deus. Mas se a semana você lascou a coisa mesmo, acabou com tudo, você não pede nem um Chevette 79. Você não pede nem um Opala para encavalar a marcha. Quem está lembrando aqui daquela época? Meu sogro lembrou. Você sabe que na verdade é o seguinte, irmãos, eu quero te ensinar algo. Peça grandes coisas, porque grandes coisas honram a um Deus grande. Peça grande, sonhe grande, projete grande. Irmãos, isso faz a diferença de você declarar o que o Senhor tem para você, não por você, mas por aquilo que Ele é, porque isso honra a Deus, isso é graça de Deus. Não é mediante a sua força, não é mediante o seu intelecto, não é mediante o que você fez para Deus, mas é porque Jesus já morreu na cruz do Calvário. Então peça coisas grandes que honrem a Deus, peça o sobrenatural. Irmãos, a gente não pede, irmãos, tem coisas que a gente tem vergonha de pedir para Deus. Não, Senhor, o Senhor pode me dar uma casinha lá no interior, perto ali de Minas, naquele lugar que todo mundo sabe. Você sabe onde ia falar, né? Pode ser uma casinha lá, Jesus. Engraçado, você já vai pedir para Deus, você pede coisas pequenas, porque você não tem nem fé para pedir coisas grandes. Você às vezes não pede para Deus, porque você está olhando para você. No dia que você olhar para Jesus, muda tudo. Quer ver uma outra coisa que a maioria dos seres humanos fazem? Eles ficam querendo demonstrar amor para Deus o tempo inteiro. Senhor Deus, porque eu te amo. Senhor Deus, não sei o que. Senhor Deus, porque não sei o que. Irmãos, presta atenção. Deus já conhece o nosso coração. É nós que não conhecemos o quanto nós somos amados por Deus. O dia que eu conhecer o quanto eu sou amado por Deus, eu posso pedir tudo para o meu Pai, que me dá graciosamente todas as coisas. Então não é querer ficar provando o seu amor. Nós queremos ficar provando o nosso amor. Presta atenção. Você tem que receber um amor que você ainda não compreendeu. E o dia que você compreender, você vai ter ousadia para falar: Senhor, eu sou teu filho, Senhor Deus me usa, Senhor Deus eu experimento a tua graça, do teu renovo, eu saio desse culto aqui, Senhor Deus, recebendo tudo que o Senhor tem para mim, e vivendo em fé, em ousadia, e pedir tudo para o Senhor Jesus, glória a Deus. Isso então é receber o amor de Deus na sua vida. É reconhecer que Deus morreu na cruz por tamanho amor, por tamanha entrega. Mas nós queremos ficar provando para Jesus algo o tempo inteiro. Quero te falar, Jesus já morreu na cruz do Calvário, sabendo de todos os nossos limites. Ele já morreu. É nós que devemos entender que amor maravilhoso é esse na cruz do Calvário sobre nós. Então, irmãos, hoje a gente vai pedir no final do culto coisas que você não tem coragem de pedir. Hoje você vai pedir tudo para Jesus. Glória a Deus. Posso ouvir um amém, pelo amor de Deus, velho? Às vezes eu fico na dúvida se eu estou numa igreja. Olha lá, e não edita isso não. Olha que a palavra de Deus continua então dizendo, lá no versículo 11, a palavra de Deus diz o seguinte: respondeu a ela: Senhor, tu não tens o que tirar, o poço é fundo, onde pois tem águas vivas. Irmãos, ela está entendendo tudo natural, meu Deus. Alguém explica para essa mulher aqui definitivamente que ela está falando com Jesus. Senhor, o Senhor não tem corda para pegar, não vai alcançar. Ai, Jeová, presta atenção, filha.
Deus está falando coisas profundas. E Deus pega coisas naturais para nos ensinar coisas espirituais. Nós passamos por coisas naturais para Deus nos levar a momentos e uma intimidade e revelações espirituais. Então o que você tem passado no seu trabalho não é natural, tem algo que Deus quer explicar espiritualmente. O que você tem passado na sua célula de forma natural é Deus te levando para algo espiritual. O que você tem passado no seu casamento é algo que Deus tem te falado para te levar em algo espiritual. Os homens espirituais discernem espiritualmente todas as coisas. Glória a Deus. Então o que Deus tem falado com coisas naturais? Mas nós só focamos no natural. Agora tem um extremismo também, né? Eu contei o exemplo agora no outro culto. Tem irmão que é o seguinte: vai ligar o carro não liga. Aí vamos ligar para o pastor, porque tem um demônio nesse carro. Tem um demônio. Eu tinha um carro que eu achava que tinha um demônio no farol. O tempo inteiro ele queimava o mesmo farol. Eu trocava o farol, ele queimava. Falei, tem um demônio alojado lá dentro. Mas aí tem gente que tudo é demônio. Tudo é demônio. Tudo é demônio. Pastor, eu fui ligar o carro não ligou. Pastor, o que está acontecendo? É um demônio, ora por mim. Eu falei, irmão, é só desligar a luz de dentro do carro que você deixou ligada a noite inteira. Descarregou a bateria, foi só isso, amigão. Tem demônio não, foi você que errou. Aí tem gente que vai para tudo assim, tudo é demônio, presta atenção. Nós, irmãos, devemos ter discernimento na nossa vida. Mas Deus usa coisas naturais para nos explicar coisas espirituais. E essa mulher olhou de uma forma natural: Senhor, é muito fundo, como é que o Senhor vai alcançar essa água? Como é que vai acontecer? Abre seu entendimento. Senhor, essa circunstância o Senhor está falando comigo. Essa crise financeira é para que eu responda em área espiritual. Essa situação que eu estou passando, Deus está me levando então a responder espiritualmente nisso. Essa crise no meu casamento é Deus me levando a responder espiritualmente. Essa crise no trabalho, essa crise nos Estados Unidos está me levando a responder espiritualmente. Porque nós somos seres espirituais passando nessa terra por um momento. Amém? O homem espiritual discerne espiritualmente todas as coisas, glórias a Deus. Mas o homem natural sempre tem um olhar natural para as coisas. O homem natural, ele é sempre rápido e natural, raso no seu julgamento. Nós somos espirituais, nós devemos avaliar o que nós estamos passando, nós devemos perceber Deus falando conosco. Irmãos, eu tento perceber Deus em todas as circunstâncias da minha vida. Em todas as áreas. Deus está querendo mostrar alguma coisa, o Senhor está querendo me levar a aprender isso. Tudo, irmãos, pode ser com uma criança. Eu paro para perceber o que Deus está querendo me mostrar naquele caminho. Glória a Deus. Mas a mulher samaritana, ela não compreendia isso. Ela deu uma resposta natural para Jesus. Olha outra coisa que ela fez aqui no versículo 12. És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai? Irmãos, ela comparou Jesus, perguntando se por acaso ele é maior que Jacó. Quem que é Jacó? Ai, Jesus. Mulher samaritana, ouve essa palavra depois. Jesus é o Criador dos céus e da terra. Ele que criou todas as coisas, Ele quem criou Jacó. E essa mulher está falando com Jesus e pergunta para ele: por acaso tu és maior do que Jacó? Às vezes nós não falamos para Jesus isso, mas às vezes nós temos atitudes que expressam isso. De que forma? Eu não falo para Jesus, mas eu fico ansioso dentro de mim, e a minha ansiedade eu estou expressando para Deus. Deus, eu estou ansioso porque eu não acho que o Senhor é poderoso para me libertar. Eu estou ansioso porque eu não acho que o Senhor é poderoso para fazer. A minha ansiedade em silêncio é uma expressão de que eu não confio em Deus. A minha ansiedade, a minha força, as coisas que eu faço na minha mão é uma expressão para mostrar para Deus: Deus, eu estou fazendo porque o Senhor não é capaz de fazer. Eu estou falando porque o Senhor não é capaz de falar. Já viu gente que quer dar jeitinho no mover de Deus? Jeitinho no mover de Deus? Não, Senhor, eu vou fazer, sabe, eu vou dar uma ajuda aqui, como se Deus precisasse de ajuda, irmãos, nossa. Eu vou dar uma ajudinha aqui, como se Deus precisasse de alguma coisa nossa. Deus não precisa de nada nosso. Deus só precisa que nós possamos abrir a boca e falar o que Ele tem para falar. Mas então a minha ansiedade demonstra que eu não creio
Em Deus. A mulher samaritana, quando pergunta, por acaso tu és maior do que Jacó? Ela não entendeu que Deus era maior do que Jacó. Ela estava falando com Jesus e não compreendia Jesus. Nós às vezes falamos com Jesus, mas nós não compreendemos quão grande é Jesus. Muita gente acha que Jesus é Papai Noel. Tem gente que acha que Jesus é uma base de troca. Eu jejuo para Deus me dar algo. Ué, aí que é isso? Eu dou o meu dinheiro para não ter o devorador na minha casa. Você está contratando um guarda-costa. Ué. Eu vou jejuar para ganhar, fazer. Então você está pagando o seu presente para Jesus. Você tem que entender que Jesus é maior do que Jacó, que Jesus é maior do que José, que Jesus é maior do que Abraão, que Jesus é maior do que o seu problema, que Jesus é maior do que a sua ansiedade, que Jesus é maior do que as circunstâncias que você passa, que Jesus é maior do que qualquer problema que você tenha, que Jesus é infinitamente poderoso para fazer mais. Então receba esse Jesus que pode mudar a sua vida. Não olhe circunstâncias, olha para Jesus. Para Jesus. E quando a gente vai conversar com as pessoas, e as pessoas falam assim para mim, pastor, não tem jeito. Falei, samaritana. Quero te falar, irmãos, não tem problema maior do que o nosso Cristo. Não existe problema maior do que nosso Jesus Cristo de Nazaré. Não existe problema maior do que Jesus. Não existe limites. Eu quero te falar uma coisa, Deus muda a lei para poder abençoar você que está me ouvindo. Deus pode, irmãos, Deus pode pegar um homem, fazer ele assinar um papel, falar assim, vai assinar esse papel, e ele, não, vai assinar, assina esse papel, você ganha esse green card em nome do Senhor Jesus. Sabe, não há limites para o nosso Deus, mas nós limitamos. Como é que a gente faz? Não, pastor, não tem jeito essa circunstância. Falei, você está, oh meu Deus, senta aqui, deixa eu pregar para você sobre a mulher samaritana. Como que não tem jeito? Tem. E o nome dele é Jesus. E ele é maior do que tudo, maior do que todos. Ele pode mudar. Irmãos, a Bíblia fala que ele levanta reis, remove reis. E a Bíblia fala, ele muda tempo, ele muda as estações, ele muda as coisas. Então o nosso Senhor, ele pode mudar as circunstâncias que você está vendo pela fé. Nós já falamos isso no passado. Tem fato e verdade. Qual que é a diferença entre fato e verdade? Fato é aquilo que os nossos olhos veem. Verdade é o que a palavra de Deus diz. Davi viu um fato. O fato era que o gigante era gigante e ele que era o pequeno. Mas a verdade foi o seguinte, no final das contas, Davi era o gigante, e aquele gigante se tornou pequeno diante dele. Por quê? Porque ele serviu ao Senhor dos exércitos. Amém, amém, amém. Então não olhe pelos fatos, não olhe o que os seus olhos demonstram, olhe aquilo que a verdade de Deus diz. E o Senhor é maior do que Jacó, o Senhor é maior do que todos os problemas. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é o sonho, eu não sei qual é o projeto, mas eu quero te falar em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus pode mudar circunstâncias, sim. Deus pode, irmãos. E na hora que Ele mudar, eu vou vir aqui na frente e falei para vocês que o nosso Deus muda circunstâncias. Glória a Deus. Quantos creem? Quantos creem? Quantos querem aqui esse papel bendito na sua mão em nome do Senhor Jesus? Irmãos, na hora que você tiver, você vai vir aqui, você vai glorificar a Deus, você vai falar, o Senhor mudou fatos para a verdade é o que a palavra de Deus diz, que o Senhor é maior do que Jacó e tudo e todos. Glória a Deus. Então não olhe como a mulher samaritana. Não veja como a mulher samaritana, enxergue como Deus enxerga as circunstâncias, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos estão comigo? Amém. Glórias ao Senhor Jesus. A palavra de Deus também continua dizendo, lá no versículo 15, disse-lhe a mulher, Senhor, então me dá essa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui para buscá-la. Agora acontece algo tremendo. Essa mulher, ela tinha muita vergonha de sair, tanto é que ela ia na hora sexta, perto do meio-dia. Por quê? Ela tinha tanta vergonha de se expor na sociedade, que ela ia no horário que não tinha ninguém buscando água, porque ela não queria encontrar com ninguém, porque ela tinha vergonha do seu histórico de vida.
de quantos maridos ela teve. Ela vivia envergonhada. Então na hora que ela foi buscar a água, era um horário que não tinha ninguém. Por isso, porque meio-dia era o horário das pessoas estarem em casa comendo, as coisas já estavam prontas, mas ela foi naquele horário porque ela tinha vergonha do que as pessoas iriam pensar a respeito dela. E se eu encontrar com alguém? E se alguém me perguntar alguma coisa? Mas ela decidiu honrar, ela decidiu ir nesse horário, apesar de tudo. E lá nesse lugar ela encontra com quem? Com Jesus. Só que aí ela faz um pedido para Deus. Depois que ela está falando tudo, ela não está entendendo o que está acontecendo. Tanto é que ela achou que se ela bebesse a água de uma forma tão assim, que a água era poderosa para ela nunca mais ter sede. Ela estava entendendo tudo natural, ela não estava tendo compreensão. E sabe por que ela queria essa água? Para matar a sede dela? Porque ela não queria mais ficar exposta em ir para o poço. Ela estava com vergonha. Então se ela tomasse a água uma única vez, ela não precisaria passar vergonha de ir no poço. Ela não precisava se expor mais. E aí, sabe o que significa, irmãos? Tem gente que acha que vir para Jesus é não ter problema. Ela queria água para ela não ter mais problema para beber lá no poço. Tem muita gente que vem para Jesus achando que agora pronto, venha para Jesus e não tenha problemas. Falei no culto anterior, tem igreja que você passa na porta e está escrito assim: está com um problema financeiro? Venha para Jesus. Que versículo é esse? Como assim? Eu queria perguntar, quantos aqui já servem ao Senhor há muitos anos? Levante sua mão. Por acaso nesses anos você passou crises financeiras? Uai, irmãos, então para lá. Isso não é algo que vai te falar assim: venha para Jesus e não tenha problema. Não, venha para Jesus e supere os problemas com Jesus. É isso que Deus está nos falando. Venha para Jesus e caminhe ao lado do Pai que nos sustenta, que é o provedor de todas as coisas. Venha para Jesus. Então, irmãos, essa mulher, ela queria fugir da vergonha. Essa mulher queria fugir do que as pessoas pensavam a respeito dela. Essa mulher queria então fugir da aparência. Eu quero te falar, irmãos, venha para Jesus e exponha tudo que você tem, não tenha vergonha, coloque diante de Deus todos os seus medos, todos os seus limites, exponha para Deus todas as coisas, amém? E no final, essa mulher ela chega para Jesus, e aí Jesus pergunta: aonde está teu marido? Ela falou: não tenho marido. Mas irmãos, ela mentiu ainda, meu pai. Mas interessante, aí Deus fala: disseste bem, este que você tem agora também nem é seu marido, já tivera 5 maridos. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você não tem que esconder seus limites e seus medos diante de Deus. Mas a Bíblia diz que no versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Jesus usou aquilo que era de dor nela para mostrar que seria um instrumento de salvação numa cidade. Deus usou a vergonha que ela passava para mostrar agora que essa vergonha, eu vou te liberar uma palavra: o que você tem realmente não é seu, você já tivera 5. Ela ficou tão impressionada que depois ela falou: ele é profeta, ele sabe tudo que eu fiz. E Deus usou inclusive o erro dela para glorificar e trazer salvação numa cidade. Eu quero falar para todos que estão aqui, para a gente terminar: Deus vai, em nome do Senhor Jesus Cristo, usar aquilo que foi vergonha na sua vida um dia, para que muitos se convertam em nome do Senhor Jesus. Aquilo que causou dor muitas vezes dentro do seu coração, aquilo que você teve vergonha, aquilo que você se escondia para que ninguém te visse, o que as pessoas iriam pensar, Deus vai usar algo para você ser um instrumento na sociedade, nos Estados Unidos, no trabalho, no Brasil, aonde quer que você esteja, aquilo que foi vergonha não será mais vergonha. Deus usará de forma tremenda isso na sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? E para terminar, enquanto os irmãos sobem aqui, eu quero ler algo que a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 11, versículo 29. Eu quero terminar dizendo o seguinte, deixa aberto aí no capítulo 11, versículo 29.
a palavra de Deus diz, João capítulo 4, versículo 10, a palavra de Deus diz: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem te pede, dá de me beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. O que o Senhor diz? Se você conhecesse o dom de Deus, você teria água viva. E aí eu quero te dizer algo que a palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que significa isso? Que o dom que Deus te deu, Deus ainda vai usar grandemente na sua vida, e você não perde. É um dom dado por Deus, é um dom liberado por Deus, e o dom que Deus te deu, você não perde. E eu quero te falar, o dom que um dia foi liberado na sua vida, mesmo que você tenha tido 5 maridos, esteja no 6º, uma vez que o dom foi liberado sobre a sua vida, permanecerá sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Você que um dia foi usado grandemente na autoridade do nome do Senhor Jesus, mesmo que tenha tido falhas ao longo da sua vida, Deus vai usar você de uma forma sobrenatural, de uma forma que você não tem compreensão. Essa é a água viva que nos lava e que nos renova a cada dia. Essa é a certeza de sermos instrumentos de Deus. Um dia, se você foi usado por Deus, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, você será grandemente usado por Deus nesses dias, e você verá a glória de Deus através da sua vida, porque a água de Deus, ela é viva, e é um dom gratuito. Uma vez que Deus te deu, você não perderá ela, em o nome do Senhor Jesus. Quantos creem nisso? Gostaria que você se levantasse então. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.